Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Mais uma vez, nós da Caminho Azul agradecemos a oportunidade de estarmos juntos para mais este momento de aprendizado. Bem sabem que eu, no movimento de atendimento e de cuidado dos pacientes, tanto valorizo o bom uso da internet e dos aparelhos eletrônicos. Muitos de nós temos nos viciado e feito o mau uso, nos prejudicando no dia a dia com esses efeitos danosos. Mas a internet e os aparelhos eletrônicos também têm um lado muito positivo, que é o lado da união, que é o que estamos fazendo aqui. Pessoas muitas vezes tão distantes, conseguindo ficar tão próximas, que saibamos sempre fazer o bom uso. Tanto que estamos aprendendo nesta série Esperança, nesta educação continuada que nos faz aprender tantos conceitos importantes. Desde o primeiro ciclo até agora, onde estamos no nosso último ciclo, no nosso 6º vídeo, no nosso penúltimo vídeo, né? É tão interessante o quanto eu aprendi neste movimento, o quanto crescemos juntos neste movimento. Quanto muitas das coisas que eu falei e que eu aprendi ao longo desta pandemia e deste confinamento, junto com vocês, porque muitas dessas informações vocês trouxeram para mim e me fizeram refletir, pudemos todos nós juntos chegarmos a tão belas conclusões. Estamos nesse ciclo estudando o repouso, este movimento de reparo e de cuidado de nós mesmos, valorizando quem nós somos, aprendendo a meditar, a nos organizar, a entrarmos em um movimento de paz interior. Depois de tudo que aprendemos, depois de entendermos todas as dificuldades que passamos nas nossas vidas, o nosso campo mental, a manifestação deste campo mental, da nossa inteligência, do nosso raciocínio, passa a qualificar melhor todos os estímulos que recebemos. E é neste momento do reparo, é neste momento do repouso que podemos entender o que significa essa paz interior. Essa paz interior não é um movimento que vem só em momentos de tranquilidade e paz. Quem vive a paz interior mesmo nos momentos de caos, mesmo nos momentos de maior dificuldade. Temos grandes exemplos disso no Evangelho. Temos grandes exemplos disso na história de pessoas e de grandes seres humanos que enfrentaram extremas dificuldades e que dentro, apesar dos corpos estarem danificados e machucados, por dentro estavam sorrindo, estavam alegres, estavam felizes, porque estavam convictos, porque estavam confiantes. E tudo isso, essa paz interior, para que eu consiga trazê-la de uma forma com que vocês todos entendam, independente de nível socioeconômico, de conhecimento técnico e científico, precisamos trazer alguns conhecimentos para que vocês consigam compreender o que significa a paz interior. E começaremos entendendo o tempo e o espaço. O tempo, este movimento que faz no relógio, que faz com que todos nós nos sentimos atrasados para as coisas, e o espaço, que é esse ambiente pedagógico que estudamos tanto no 2º ciclo, esse tempo e espaço, Einstein, um grande cientista, e todos esses físicos que vieram após ele, provaram para a gente que o tempo e o espaço, na realidade, são matéria. Eles são algo representativo. O tempo e o espaço é uma ilusão, criada pelos nossos órgãos do sentido e para os nossos órgãos do sentido, para significar todo este aprendizado. O tempo e o espaço fazem parte do nosso material pedagógico, fazem parte do estudo daquele 2º ciclo. Quando tiramos o tempo e o espaço, não há mais insegurança, não há mais incerteza, não há mais solidão. Porque quando tiramos tempo e espaço, estamos completos em nós mesmos e preenchidos por tudo.
Esses conceitos são um pouco estranhos para nós que só sabemos viver hoje no tempo e espaço, mas esse tempo e espaço ele nos dá a oportunidade de crescermos e aprendermos com ele. O ser que luta pelo saber virtuoso e pelo amor incondicional, este ser ele vai aprendendo na vida cada vez mais a se organizar dentro desse processo do tempo e do espaço. Ele passa a se organizar em tudo que faz. Quanto mais sabedoria e quanto mais amor, ele vai se unindo com esse tempo e espaço. E ele vai unificando tudo que ele tem dentro deste mecanismo. E este processo de organização, em determinado momento, ele gera na estrutura, no campo mental, algo que modifica ele, algo que transforma ele. Ele vai fazer tanto parte desse tempo e espaço que o tempo e espaço passa a não mais importar para ele. Ele passa a ser o tempo e o espaço, de tão organizado que ele fica. Para vocês terem uma ideia, existe uma professora da minha vida, uma pessoa muito importante da minha vida, me disse uma vez algo muito interessante. Ela me disse assim, que quando Kant é um filósofo famoso, né, e ele era tão correto, ele era tão certinho, ele era tão organizado, porque ele viveu em tempos atrás, né, onde a gente não existia tecnologia, né, e quando ele viveu, as pessoas, ele era tão organizado que quando ele passava na rua, as pessoas acertavam o relógio. Vejam, as pessoas acertavam o relógio pelo movimento de uma pessoa, porque elas sabiam que certamente era aquela hora exata, o momento que ele passava. E grandes seres humanos sempre foram muito organizados. No começo da vida, eles começam muito desorganizados, mas a partir do momento que eles vão entrando nos valores morais, entrando nos valores de sabedoria, eles passam a serem pessoas que são extremamente organizadas. E aí o tempo e espaço, eles passam a ser o tempo e espaço. Eles não precisam mais se preocupar com o tempo e com o espaço. Eles não precisam mais se preocupar com a hora das coisas. Tamanha é a rotina, tamanha é a organização deles. Ninguém obriga ninguém a ser assim. Eu não posso obrigar alguém a ter este nível de organização. É a sabedoria, é o conhecimento, é o manifesto do sofrimento daquela pessoa que vai fazendo com que ela se organize. Lembra da aula anterior que tivemos, o quanto a organização é importante nesse processo de repouso, de reparo, para poupar a nossa energia e para aumentar a nossa eficiência. E este processo, quando entramos em confluência com estas ondas eletromagnéticas, passamos a sentir essa sensação de paz. É um movimento que dentro de nós temos certeza de que nós estamos convictos de tudo que fazemos, pois tudo dentro de nós é organizado. Pois tudo que fazemos tem um propósito. Mesmo na imperfeição, o caminho para a perfectibilidade com que estamos fazendo é perfeito. Nós não somos perfeitos ainda, mas o caminho para a perfectibilidade passa a ser perfeito. Porque temos a certeza que estamos caminhando na direção correta, no tempo correto, no espaço correto. E o tempo e o espaço que foram criados para nos gerar insegurança, incerteza e solidão, passa a não gerar mais esses sentimentos. E aí, quando isso acontecer conosco, estaremos prontos para não termos mais tempo e espaço norteando as nossas vidas. Quando chegarmos neste grau de maturidade, o tempo e espaço não vai ser mais importante para nós. E talvez os nossos espíritos e as nossas almas viverão em condições onde não existam tempo e espaço. Em zonas do universo onde o tempo e o espaço não precisam nortear a vida dos seres humanos. Passaremos a ter um nível de maturidade diferente. E as concepções nossas serão diferentes. Seremos seres
que ajudarão as forças maiores da natureza a organizar o tempo e espaço para aqueles outros seres que dependem do tempo e espaço para amadurecerem e para crescerem como hoje precisamos. É mais ou menos isso que Cristo queria dizer com as bem-aventuranças. Se nós nos qualificarmos em todas as bem-aventuranças elas são classificações de estados mentais. Elas são maturidades no máximo da nossa cognição cerebral. Para atingirmos aquele nível, precisamos ter um nível de sabedoria e de amor, de conhecimento das leis da vida, porque as leis morais e as leis da física e da natureza, as leis do ambiente onde vivemos, são as mesmas leis. Apenas umas são descritas pela religião e a outras são descritas pela ciência. Mas quando você coloca elas a par, elas respeitam os mesmos propósitos. E elas são a mesma lei. Então, quando nos consideramos ou somos considerados bem-aventurados, é quando chegamos no grau máximo de entendimento e de manifestação destas leis dentro de nós, tanto das leis morais como das leis da física e da ciência, que são a mesma. Quando estas leis se manifestam dentro de nós, em harmonia com o nosso pensamento, em harmonia com as nossas condutas, passamos a ser bem-aventurados. E aí, mesmo que o ambiente esteja num completo caos, o nosso corpo pode estar destruído, nós podemos estar doentes muitas vezes do corpo, mas por dentro, a nossa paz, a nossa convicção, a nossa confiança passa a ser muito ampla, a ponto de não importar o que está acontecendo, sempre as nossas decisões serão as melhores decisões. Então, neste movimento de repouso, nós precisamos qualificar a nossa paz interior da melhor forma que podemos, para entrar neste novo ciclo que entraremos, num novo movimento, numa nova esperança, começando lá do primeiro ciclo da série Esperança, para entrar num novo movimento, numa nova primavera, além da casa organizada, precisamos viver dentro de nós o melhor que podemos das bem-aventuranças, o melhor que podemos da nossa paz interior, da nossa capacidade de nos abster dos problemas que acontecem, mantendo o nosso pensamento, a nossa consciência atuante e as nossas decisões sem contaminarem com os propósitos do ambiente. Precisamos de toda a série Esperança trabalhando em nós mesmos, movimentando isso dentro de nós, para que aí sim consigamos, neste momento do repouso, entrar neste concreto de paz interior, nestas bem-aventuranças morando dentro de nós mesmos. Chegou o momento, neste penúltimo vídeo, de entendermos a importância da paz interior, a importância de toda a construção de aprendizado que tivemos, de toda esta sequência de educação continuada que tivemos desde o início, para juntarmos todo este processo e conseguirmos viver neste momento o melhor das bem-aventuranças dentro de nós. Mas, Caio, ainda não chegamos nas bem-aventuranças propriamente dito. Não há problema. Sempre podemos começar a série novamente, do primeiro ciclo e do primeiro vídeo. Assim que acabarmos o último vídeo 10, acabarmos o último dia do inverno, começará o primeiro dia da primavera, que é o primeiro ciclo e o primeiro vídeo da série. Podemos voltar a estudar novamente e sempre nos qualificarmos cada vez melhor para atingirmos cada vez mais esta paz interior. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Boas reflexões!